Boa noite, jovens. A paz do Senhor esteja com todos. Mais um sábado. E esse sábado, um sábado especial. Nós estamos no final de semana, onde nós comemoramos a Páscoa, né? E nessa noite é uma noite especial, porque nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, né? E eu convido você a acompanhar desde o início até o final, onde nós vamos aprender um pouquinho o significado disso, né? Por que Jesus morreu? Acompanhem com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui junto conosco. E nós vamos iniciar fazendo uma oração. Eu convido você a baixar a sua cabeça. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um sábado. Obrigado porque podemos juntos, como parte da tua igreja aqui reunida, jovens, fazermos a diferença, Senhor. Buscarmos a tua presença para te adorar, te honrar e bendizer. Pois esse culto é para ti, é para consagrar e entregar as nossas vidas a ti, Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E por isso nós te pedimos agora, conduza todo esse momento de culto. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos irmãos aqui presentes na live, cada família, Senhor. Continue sustentando, protegendo, guardando, para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te peço e agradeço neste momento. No nome de Jesus, amém. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em João 1, dos versículos 29 ao 34, nós temos aqui a atitude de João Batista ao ver Jesus. E ele relata em alguns versículos aqui, em alguns trechos aqui, a imagem que ele teve do Cristo ressurreto. Acompanhe comigo a leitura. João 1, dos versículos 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E amém. Amém, porque Jesus veio. Jesus, ele cumpriu a sua missão, morrendo numa cruz, ressuscitando para dar vida a mim e a você. E é nesse sentido e é nesse momento que nós vamos ter um momento de oração. Por causa de Jesus, hoje nós juntos podemos orar, podemos buscar a face do Senhor por meio do Espírito Santo que habita em nós. E é nesse momento agora que eu te convido a colocar diante do Senhor toda a sua dificuldade, todo o seu pedido ou agradecimento que você tem nessa noite. E acompanhe comigo nessa oração. Vamos juntos interceder ao nosso Pai. Senhor, obrigado, Deus, pela tua promessa e cumprimento ali na cruz com o teu Filho Jesus. Ó Senhor, como o Senhor foi bom para conosco. O Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores, Senhor. E o Senhor enviou o seu Filho para se submeter a essa morte tão horrenda, essa morte tão triste, mas para nos dar vida. E nós agradecemos infinitamente por isso, Senhor. Não temos como
fazer ou o que fazer, Senhor, para recompensar isso, porque isso está acima e além do nosso entendimento e conhecimento. Mas nós agradecemos a Ti, Senhor, por isso. E juntamente agora com os meus irmãos, Senhor, por esse acesso que nós temos através do Teu Filho Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, tende misericórdia de nós. Estamos passando dias difíceis, meu Deus, dias de lutas, dias de perdas, dias de morte, e nós reconhecemos que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Por isso nós Te clamamos neste momento, Senhor. Toma em Tuas mãos as nossas vidas. Cuida de nós neste momento, Senhor. Aquieta e acalma o coração dos nossos irmãos, para que possamos continuar firmes aqui, Senhor, na Tua missão aqui na terra, cumprindo aquilo que o Senhor quer que cumpramos, através do Teu reino aqui na terra. Nos ajuda, Senhor. E eu intercedo pela vida dos meus irmãos neste momento, cada um que está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma necessidade, Senhor. Tome em Tuas mãos neste momento, supra o que precisa ser suprido, Senhor. Cuida, Senhor, sara, cura. E também, Senhor, nós agradecemos, porque mesmo em meio a essas lutas, nós temos visto a Tua mão poderosa agir, a Tua mão poderosa cuidar, mesmo vivendo nesta pandemia, Senhor. Já se passaram tantos tempos, mas nós temos visto como o Senhor é bom e como o Senhor tem cuidado de nós. E é por isso que nós Te pedimos mais uma vez que o Senhor cesse o quanto antes, Senhor, para que possamos nos reunir novamente como igreja, estarmos juntos novamente aqui no templo, para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome novamente. É tudo isso que Te pedimos e agradecemos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, né, hoje vai ser um culto todo especial, e nesse momento agora nós vamos ter um momento de louvor, né? Então acompanhem conosco aí as meninas que estarão louvando e adorando ao nosso Deus.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Que bom que Deus, continue usando e abençoando a vida dessas meninas aí no louvor. E agora nós vamos ter uma participação especial, esse momento da mensagem, porque Jesus morreu. Acompanhe com a gente, são 5 pontos. Então, são vídeos aí dos jovens, que vão estar ministrando sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para a nossa redenção, e eu vou te explicar isso agora. A palavra redenção, num significado mais literal, significa ajuda ou auxílio que a gente precisa para se livrar de uma situação difícil que a gente não consegue resolver sozinhos. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, tá? Antigamente, no mercado de escravos, os escravos eles só podiam ser livres se eles comprassem a sua liberdade. O que é uma coisa completamente ilógica e não faz sentido nenhum, porque o escravo ele não recebe para trabalhar. Então, ele nunca ia ter condições de juntar dinheiro suficiente para poder comprar sua própria liberdade. Por isso, ele precisava de um redentor, uma pessoa que tivesse dinheiro ou fosse influente na época e que tivesse muita misericórdia, muita bondade no coração mesmo, para ir lá e pagar essa dívida e comprar o escravo, comprar a liberdade dele mesmo e deixar ele livre. Essa situação do escravo e do redentor se aplica perfeitamente à nossa situação em relação a Cristo. Nós éramos escravos do pecado e nós tínhamos uma dívida impagável. A condição humana de escravidão era tal que ninguém podia se autolibertar. Por isso nós precisávamos de um redentor, um libertador. Porque a dívida que o ser humano tinha, que ele precisava pagar, era uma dívida muito alta. Uma dívida que não é de ouro nem de prata, não é de dinheiro. Era uma dívida era um preço de uma vida, de sangue. Um sangue completamente puro, completamente limpo, livre do pecado. E só um sangue que fosse assim podia nos livrar dessa dívida enorme que a gente tinha. E não tinha ninguém na face da terra que pudesse cumprir esses requisitos. Ninguém na face da terra era tão santo, tão puro assim. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, que viveu uma vida exemplar na terra, completamente livre do pecado, e no final morreu em sacrifício para todo mundo, para pagar essa nossa dívida. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Assim, a redenção ela foi conferida à humanidade por causa mediante da integralidade da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Lá em Salmos 137, fala assim também: ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção.
Só em Jesus é que a gente consegue a redenção plena dos nossos pecados. Só Ele pode ser o nosso libertador, só Ele tem condições de cumprir esses requisitos, de nos libertar. E nós, como escravos, precisamos aceitar essa ajuda dEle, esse auxílio dEle. Por isso, entregue a sua vida a Jesus e deixe Ele ser o seu Redentor também. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Assim como a redenção, a reconciliação também revela o significado da cruz. A gente sabe que no Éden houve a queda, quando o pecado entrou no mundo. E foi catastrófico, houveram muitas consequências para a humanidade, consequências para a natureza, mas o mais caótico de tudo foi que o nosso relacionamento com Deus foi rompido. O relacionamento do homem com Deus foi rompido. E houve uma inimizade com Deus a partir de então. Então, o homem pecador não poderia mais se relacionar com um Deus totalmente santo. Não existia mais conexão a partir do momento que o pecado entrou. E a cruz fez com que todo o mal que separava o homem de Deus fosse desfeito. E a partir de então, nós não somos mais escravos do pecado. A gente pode escolher a santidade, a gente pode escolher ser santo e a gente pode finalmente ter um relacionamento com Deus. Então, a cruz, Jesus ter morrido na cruz por nós, é um ato reconciliador do nosso relacionamento com Deus. Ele tomou sobre si todo o pecado e possibilitou com que o homem pecador pudesse, então, ter um relacionamento com um Deus Santo. Eu vou ler 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus estava com Cristo no ato reconciliador. E aqui diz, que ele reconciliou consigo mesmo através de Jesus, o mundo com ele. E a partir disso a gente aprende duas coisas. A primeira é a humanidade era distante e revoltada contra Deus. E a segunda, Deus mesmo providenciou uma saída, uma saída para que nós pudéssemos estar perto do Senhor novamente. Então, o seu sangue foi derramado, Jesus morreu por nós, por mim e por você, para que nós pudéssemos viver em paz com Deus. E ele é o autor da reconciliação e foi algo planejado, algo voluntário, por amor a nós. Ele queria ter um relacionamento conosco. E uma vez que Jesus já pagou pelos meus pecados na cruz, será que eu tenho mantido meu coração limpo dos pecados no meu dia a dia? Será que eu tenho demonstrado isso? O pecado é o que nos separa de Deus, e se a gente dá abertura para no dia a dia a gente se acostumar com os nossos pecados, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, para finalizar, falando sobre reconciliação, Jesus já fez tudo que a gente precisava naquela cruz. Ele já resolveu o nosso problema naquela cruz. E será que a gente tem mantido nosso coração limpo do pecado, nosso coração guardado? E você, sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos tornarmos livres do pecado e da escravidão. E eu vou te explicar isso agora. Em Romanos 8, do 31 ao 39, diz assim: Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É como está escrito: Por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas prontas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Então aqui fala que Cristo, na cruz, não apenas nos deu a reconciliação com Deus, como também humilhou e desarmou por completo os inimigos da nossa alma. Somos agora mais que vencedores em Cristo. Nada que possa imaginar na ordem da criação tem algum tipo de poder para nos separar de Cristo, que é o nosso Senhor. Somos agora servos de Cristo, e a Ele devemos obediência, amor e devoção por tudo que Ele conquistou para e por nós. Servimos ao Salvador, que é bondoso, amoroso, paciente e fiel com os seus. Você sabe o porquê Jesus morreu? Jesus morreu para a nossa justificação. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. O conceito de justificação descreve o que a Bíblia usou para ensinar o que um dia aconteceu lá na cruz. Nós fomos colocados diante do juiz para recebermos o nosso veredito. Pecadores, criminosos, condenados, tanto faz. Mas Deus agiu como Criador, como juiz bom. Mandou seu Filho para salvar toda a sua criação, ou seja, para salvar todos nós. Agora eu vou ler Romanos 3, do versículo 20 até o 26. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, nesse trecho, o apóstolo Paulo diz que ninguém alcançará a justificação diante de Jesus por seus próprios atos de justiça, pois todos nós somos pecadores e nós carecemos de Jesus, nós carecemos da glória dele. Por isso, Deus manda o seu Filho Jesus vir ao mundo para sofrer a punição dos nossos pecados. Agora, eu quero ler com vocês também Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nessa parte fala que Jesus tomou a maldição em nosso lugar. Ele veio ao mundo para sofrer a punição dos nossos pecados. Ele nos justificou quando morreu naquela cruz. Mas para essa justificação ser válida, a gente precisa confessar os nossos pecados e receber a Cristo como nosso Salvador, como que de fato nos justificou, morrendo em nosso lugar, recebendo e cumprindo a sentença que nós deveríamos um dia cumprir. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu por causa do grande amor de Deus pela humanidade. E eu vou te explicar isso agora. Muitas vezes nós queremos definir o amor como sendo um mero sentimento. Um sentimento que, do mesmo modo fácil que vem, ele também vai embora. O problema é que quando nós pensamos no amor dessa forma, nós mesmos acreditamos que o amor acaba. E segundo Deus, o amor jamais acaba, porque ele não está condicionado ao que nós sentimos. Segundo Deus, amor é ação. Amor é feito de atitudes de bondade e de desprendimento de si mesmo. Segundo Deus, amor é uma decisão. Em João capítulo 3, versículo 16, nós temos o retrato perfeito desse amor de Deus, em que ele decide nos amar. E ele demonstra esse amor através de uma atitude de bondade, ao enviar Cristo Jesus, seu único Filho,
para morrer no nosso lugar. E você sabia que o cristianismo é a única religião que ensina que a divindade buscou a humanidade a fim de restabelecer um relacionamento? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vemos que Deus demonstrou o amor dele por nós em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo nós não merecendo o perdão de Deus, mesmo nós estando na condição de pecadores, afastados de Deus, Ele ainda assim toma a iniciativa de nos amar, enviando Cristo Jesus em nosso lugar. Sendo assim, o ser humano não tem a menor capacidade de tomar a iniciativa nesse amor. Nós não temos a menor capacidade de iniciarmos um restabelecimento do nosso relacionamento com Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos apenas um sinal de vergonha ou um sinal de morte. Nós também vemos o imenso amor incondicional de Deus ali. Nós vemos Deus demonstrando o amor incondicional dele por pecadores como eu e você. Dessa forma, que ao percebermos esse amor, ao reconhecermos o imenso amor que Deus teve por nós, ao vermos que toda a iniciativa de um relacionamento restaurado foi tomada pelo próprio Deus e não por nós, que isso nos leve a sermos pessoas que sirvam mais a Deus, que obedeçam mais a Ele e que busquem se parecer mais com Cristo, para a honra e para a glória do nosso Deus e Pai. Que bom. Primeiro eu quero agradecer a todos que se empenharam para estar compartilhando esse vídeo com a gente, desses 5 motivos pelo qual Jesus morreu, né? E como a Raquel fechou o vídeo ali, que a cruz ela é um lugar de morte, de arrependimento, mas agora nós vamos cantar sobre a cruz vazia. A cruz vazia também para a gente é importante, porque é o lugar onde, embora Jesus tenha morrido e levado todo o peso do pecado, quando a gente olha para a cruz vazia, a gente vê um Deus verdadeiro, um Deus que ressuscitou e um Deus que está à nossa espera na vida eterna. Esse é o sentido da Páscoa. Inocente, condenado a ser numa cruz pregada e ali morrer, sangue sem pecado a escorrer. O Rei dos Judeus, humilhado em sofrimento e dor, por justiça e singular amor, plano pra salvar todo pecador. Mas resplandeceu e vive está, pois nem a morte pôde abalar. Jesus Cristo reviveu, sobre a morte prevaleceu, tudo consumado está, pois eu sei que a cruz vazia está, e nem a morte pôde abalar. Plano de completa redenção, salvação de todo o coração que se entregar pelo seu perdão. De graça nos traz esperança todo que nele crê, de uma eternidade poder viver, junto a ele a morte poder vencer. Sei que um dia vou com ele estar, pois nem a morte pôde abalar. Jesus Cristo reviveu, sobre a morte prevaleceu, tudo consumado está, pois eu sei que a cruz vazia está, e nem a morte pôde abalar. Eterno amor, precioso amor, que se humilhou em meu lugar,
a morte prevaleceu, tudo consumado está, pois eu sei que a cruz vazia está. Jesus Cristo reviveu, sobre a morte prevaleceu, tudo consumado está, pois eu sei que a cruz vazia está, e nem a morte pôde abalar. Sei que a cruz vazia, eu sei que a cruz vazia está, sei que a cruz vazia, eu sei que a cruz vazia está, sei que a cruz vazia. Amém. Que nós possamos olhar para o Senhor e nessa época de Páscoa, né? Olhar para a cruz, olhar para o sangue dele, mas acima de tudo olhar para essa esperança que a morte e a ressurreição dele trouxe para a nossa vida. Não só uma vida abundante, mas uma vida eterna e com Deus. Amém. Que bênção, né? Então que você continue firme nesse propósito, porque Jesus morreu, mas ressurgiu e vivo está hoje conosco, nesse tempo, nessa época. E é nesse sentido agora que nós vamos orar, encerrando esse momento de culto, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas, acima de tudo isso, nós agradecemos mais uma vez pelo Teu Filho Jesus, pelo que Ele fez naquela cruz, por esse amor incondicional pelas nossas vidas. Isso é motivo de gratidão, Senhor. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor continue nos ajudando neste tempo, nesta Páscoa, para que possamos entender o propósito cada vez mais real em nosso coração, de Te servir, Te buscar, Te agradar, conforme a Tua vontade. Por isso nós Te pedimos pela vida de cada jovem aqui. É isso que eu Te peço e agradeço no nome de Jesus, e obrigado por essa noite. Amém. Só um aviso bem rápido: amanhã tem live da igreja, né? Então você tem a oportunidade de acompanhar às 9h e às 17h30, né? A gente ainda está nessa fase roxa. Sábado que vem, Unijovem novamente, nesse mesmo formato. Mas esteja conosco, acompanhe as lives, siga o canal, né? Se inscreva no nosso canal aí do YouTube também, né? Da Unijovem, o da igreja também, né? Isso faz com que a mensagem continue sendo proclamada, né? Através dessa forma online, mas é uma forma de proclamar o Evangelho. Agora, na sequência, Google Meet, né? Nós vamos estar disponibilizando o link aí para você, tá? Acompanha com a gente lá, é um bate-papo, umas brincadeiras, é muito bom. Esteja conosco aí. Um abraço a todos, Deus abençoe.